Olá novamente, estamos aqui com mais um episódio do podcast Dois Pra Lá, Dois Pra Cá. Eu e a Manu, dessa vez com um casal que a gente vai apresentar pra vocês. Desculpa, na verdade, deixa eu recomeçar. Samuel e o seu nome? Élida. Élida. Eu ia falar Élida. Élida. Vai, vamos. Agora sim. Olá, estamos aqui com mais um episódio do podcast Dois Pra Lá, Dois Pra Cá. Iniciando com esse casal aqui, juntamente com a Manu, minha companheira. Olá, amores. Antes de tudo, já curtam o vídeo. Durante o vídeo, comentem o que vocês estão achando desse casal que a gente já vai apresentar, tá? Então vão deixando os comentários de vocês, se inscrevam e já curte, porque vocês com certeza vão curtir muito aqui. É um casal que, já dando alguns spoilers do que está por vir, é um casal que, além do grande amor que eles têm entre eles, vem mais alguém aí e eles compartilham esse amor com muita gente. Então vamos apresentar Samuel e Élida. Se apresentem, comentem. Vamos lá, vamos começar. Boa. Eu vou começar, mas vou deixar você apresentar também. Eu sou Samuel. Hoje eu trabalho com análise de dados, enfim, essa é a minha profissão aí do dia, atualmente. Casado com a Élida há 4 anos já, a gente já se conhece há muito tempo, né? Ela já nasceu antes de mim, então acho que é uma história pra gente começar a contar. Mas a gente namora, né? A gente namorou por 6 anos. Por 3 anos. Por 3 anos, e casou 4, né? A gente tá 7 anos juntos. Quase, foi quase. Perdão, para. Mas estamos há 7 anos juntos. Muito bem, eu sou a Élida. Élida. Mas tudo bem. Eu não corrigi porque é muito comum. Inclusive hoje me chamaram muito de Élida, eu corrigindo o menino, uma hora eu parei. Isso porque eu acabei de perguntar o nome dela novamente, ela deve ter dito Élida. Eu sempre soletro, não tem problema, eu sou a Élida, sou professora de educação física, já tive alguns trabalhos aí no ramo um pouco diferenciados. E eu vou contar também, mas eu sou casada com o Samuel há 4 anos e namorei ele por 3 anos. Eu namorei uma outra Élida, né? Opa, novidade aqui você não sabia. E é difícil dizer quando nós nos conhecemos porque eu não me lembro do processo. Porque Muito tempo. Nós temos 9 anos de diferença, eu sou mais velha que o Samuel. Então, sim, homem, é sempre não assim. Você não tá bem. Todo mundo acha que eu sou Todo mais velho mundo que ela, então fica isso é uma tristeza pra mim. arrasado. Bons momentos esses. Deixar, vai. Então eu era de uma igreja desde pequenininha e quando nós mudamos de igreja, a mãe dele estava grávida. Então quando eu fui para a igreja que nós somos hoje, a mãe dele estava grávida. Minha mãe lembra dele sendo apresentado na igreja, né? Nossa igreja não se batiza criança, então é apresentado. Então quando ele foi apresentado, minha mãe lembra dele sendo um bebê muito grande. E eu não lembro porque eu era criança, eu tinha 8 anos na época, então eu não lembro. Então eu lembro dele pequenininho, mas eu não lembro, nós nunca fomos apresentados. Será que você pegou, brincou, falou, mamãe, posso pegar pra ti? É. Aí agora você Eu tá aqui quase dei aula pra criando. ele. Sério? Quase dei aula. Você é professora de educação física e você? Eu sou publicitário, eu sou formado em publicidade, mas trabalho com análise de dados. Então, e ela falou que eu era um bebê grande porque, pra quem não sabe, eu tenho 1,93m, você hoje é era 1,94m. E eu nasci um bebê grande, assim, eu nasci com 53 centímetros. Ele nasceu com 53, eu nasci com 51. Então se o Ícaro estiver E o nesse caminho Ícaro aí... está no processo Na verdade, Do meio termo ou vai ficar? é um podcast de casal pra casal, mas estamos aqui em 5. Exatamente. Então o Ícaro tá uma semana na frente e os dedos grandes, as pernas dele, eu só olho pro pai, meu Deus. Vai ser grande. Vai ser grande, o bichinho vai ser grande. Perfeito. Bom, aí continuando, vocês... Eu já vou Antes de a correndo. gente chegar em outras Por favor, outras gente. partes, continuando, vocês foram se conhecendo, mas você não lembra, nem da primeira vez junto?
Então, teve um então, processo. sim, né? esse Eu lembro processo. dele pequenininho na igreja, achava ele uma graça, muito bonitinho, mas eu dava aula pra classinha, ele tinha 6 e 7, eu dava aula pra classinha de 4 e 5, eu era uma adolescente que dava aula pra criança. Porque minha mãe tem escolinha, então eu sempre fui dessa área. Sim. Então eu tinha 13 anos, eu dava aula pra criança de 4 e 5 anos, com 13 anos ali na igreja. E ele era da classinha à frente, né? Então eu não dei aula pra ele. Mas a gente conta as histórias, assim, eu conto da minha visão e ele da dele criança. Nós estávamos sempre no mesmo ambiente, mas eu não lembro. Eu tenho a minha visão da história e ela tem a versão dela da história. A minha assim, versão adolescente e ele é a versão dele criança das situações. Não, então assim. continua, só que eu já quero ver a sua também. É. Primeiro as mulheres. Vai. Então aí nós temos um grupo, né, de missões, um grupo que se chama Extreme Impact. Eu entrei aos 17 anos, hoje o Extreme tem 19 anos. Ah, vocês Entreguei minha idade. têm eles, vocês já existia na época que você... Não, eu fui... O Extreme, ele é... A primeira campanha, a gente fala que é campanha evangelística, aconteceu em 2005. Então eu tinha 17 anos, eu fui na primeira campanha porque eu tinha acabado de me formar na escola e eu achava muito legal essa coisa de dança, de teatro, e eu fui, eu não sabia o que ia acontecer. Explicar o que é o Extreme, né? O Extreme é um grupo evangelístico que ele é através da arte. Então nós temos hip hop, teatro, skate, percussão. Deu pra ver um pouco no Instagram algumas coisinhas Vamos sobre colocar isso. o link, inclusive, também. Sim, Legal. depois. E eu fui na primeira campanha. O Extreme ele estava se formando ali, era um grupo de teatro da nossa igreja, de jovens que queriam fazer missões de um jeito diferente, e minha mãe deixou eu ir e eu fui. Eu era já do grupo de dança da igreja, então eu fui com mais 4 amigas e eram as 5 mais Legal. agitadas do rolê. Ah, deixa elas ir lá que Eu essas fiquei de aí... castigo um dia, inclusive. É isso que ele se apaixonou, provavelmente chamou muita atenção. Então, e o Samuel, ele foi acompanhando na igreja, ele via o Extreme, mas ele não tinha idade para participar. Sim. Então ele via a Ellie dali, então, né, nós já conhecíamos assim, saber quem era o Samuel, sabia quem era por causa da família dele, mas em 2012 foi quando ele foi a primeira vez no Extreme. Eu lembro claramente dessa cena. Porque eu tava na inscrição, eu tava na barraquinha pra fazer a inscrição e ele super sério, foi ele e a mãe dele. E eu super simpática, a mãe dele falou, ele vai fazer a inscrição, que legal! Fui falar com ele e ele seco comigo, assim, adolescente. Quando você tinha? Uns 14? Tinha 15 já. Ah, tava meio que tremendo por dentro, Eu né? sempre fui um adolescente, na verdade, muito tímido, assim, tipo, eu não tinha muito... Por exemplo, o Extreme, eu via o Extreme acontecer, e assim, o Extreme ele é um grupo que, assim, vem gente de todo lugar do Brasil, já juntou quantas pessoas em uma campanha, assim? Ah, já foi. Tipo, Nós 70, já 100, umas 100 80 pessoas. pessoas, assim, tudo adolescente, jovem. E assim, Acampado. a galera andava de skate, a galera fazia hip hop, rima na rua, assim, ia pras praças. O Extreme funciona nas praças públicas, assim. E eu via tudo aquilo acontecer e falei, cara, eu não me encaixo em nada disso. Assim. Eu sou introvertido Eu e sou todo mundo introvertido, ultra eu não extrovertido. tenho habilidade nenhuma pra entrar nesse grupo, sabe? Vou Só que ser ele é rude. aberto pra todo Isso eu não mundo, quero né? soltar. Exato, só que ele é aberto pra todo mundo, assim, a partir de uma certa idade. Tá com uma delícia. E aí minha mãe falou assim, pô, por que você não vai? A campanha era em Cotia, aqui pertinho, em São Paulo. O Extreme já foi pra João Pessoa, já foi pra, enfim, Peru, vários Angola, lugares. Peru, já Angola. E esse a gente já foi junto, né? Não namorando. Angola a gente namorava, né? Mas, enfim, eu entrei em 2012 no Extreme, porque minha mãe falou assim, vai lá, vai ser legal, acho que vai ser uma experiência boa pra você. Eu falei, tá bom, e lá assim, a gente tem oficinas, né, então tudo é ensinado. Por exemplo, se você já anda de skate, você vai fazer a oficina lá com a galera que já anda de skate. Por exemplo, eu entrei na percussão, e hoje, coincidentemente, sou líder da percussão no Extreme. Assim, então a gente fez um impacto no carnaval, então a gente foi pros bloquinhos de rua ali, e eu que tava conduzindo a percussão ali na frente. Então, aquele adolescente lá que era meio tímido, tinha muito... Tava na frente de todo mundo. Mas até então, quando eu entrei... Não tinha relação nenhuma, assim, a gente não tinha nenhuma proximidade amorosa nesse sentido. Mas nesse dia que Não, foi falar com ela, eu tinha 15 anos, eu tinha 24, 23. Isso era um crimezinho. Não podia, né? Aquelas leis eram bem Pelo amor. Mas quando bateu o olho assim, nada.
Nada, nem da minha parte, nem dela. Não, nenhum de nós, assim. Ela era velha pra você também, né? E assim, a gente não conversava muito, sabe? Apesar Até porque de a gente você tá na não mesma... conversava, já tinha exato. Ele tinha o grupinho dele de adolescente. É, eu tinha meu grupo, Eles eu eram tinha o os grupo adolescentes da minha igreja. Eu já era jovem, então eu falei, ah, legal. Eu achava ele bonzinho, que fofinho e tal, Então o que aconteceu? Nessa primeira campanha, nós dividíamos os grupos em famílias. E minha irmã, que era líder também, foi mãe dele. Sim. Então nós dividimos em famílias, eu era mãe de uma outra família, porque eu já era professora de hip hop no grupo, eu cresci dentro desse grupo, né? Me descobri também como professora ali de educação física. Então a Ieda, minha irmã, ela era a mãe dele, então a Ieda ficou muito próxima dele. Sim. E Até eu então não. minha amizade era com a minha minha irmã. cunhada, né? Ah. Agora, mas antes Que é era mais só velha minha que eu. irmã. Então foi isso, assim, foi caminhando. Aí 2013. 2013 eles foram pra uma campanha no Peru, mas eu já tava bastante envolvido já. Tipo, depois da campanha de 2012, assim, foi uma campanha que mudou minha vida. Naquele momento, assim, da minha adolescência, foi um marco muito importante pra minha caminhada dali pra frente, sabe? Vocês foram ambos nascido e criado dentro da igreja, Sim. dentro da igreja. Da doutrina dentro da igreja. Uhum. Só que você era de uma igreja e ela de outra, e depois você Exato. migrou para a igreja dela. Ela migrou pra... Ela migrou pra É porque essa assim, igreja. eu nasci dentro da igreja, assim, meus pais se conheceram dentro da igreja, casaram lá e até hoje a gente tá na mesma igreja. Legal. Ela era de uma igreja de Ermelino, Matarazzo, e foi pra essa igreja que é lá no centro de São Paulo, né? Então eu sempre morei no centro, assim. Quando eu fui pra lá, ele não tinha nascido ainda. Entendi. Ele não existia só na barriguinha da mamãezinha dele. Então quando eu fui, por isso que eu falei, não teve um momento assim, esse é o Samuel. Que a gente tava sempre no A mesmo gente tava no convívio, ambiente né? ali, né? Mas eles já estavam estavam no começando Peru. na ideia de quando? Foi no Peru. Isso. Aí começa, né? 2013 Então, tiveram campanhas que a gente fala que é campanha de pequena duração, e nós começamos a viajar, assim, a gente viajava para bairros aqui de São Paulo, cidades do interior, mas ele tava sempre ali junto. Essas que são pequena duração é tipo um bate e volta, sei lá, em Bertioga, que a gente vai, faz uma ação. Fica sábado e depois volta. domingo e volta. Então a As de gente longa começou a ficar duração, a mais gente fica próximo. 15 dias no lugar. Vocês se É uma estabelecem. imersão, É um a gente se acampamento, estabelece. faz um A gente fica em escola pública, então é tudo acordado com a prefeitura, os lugares que a gente vai apresentar. Tem uma estrutura bem estruturada, forte, é um projeto, é um feito um projeto. É projeto. literalmente um acampamento mesmo? Vocês... Nós montamos um acampamento, seja em escola, seja em igreja, seja em... A gente usa, nós já por exemplo, ficamos em acampamentos também. as Sim. classes assim, das escolas, a gente afasta as Vira nosso carteiras quarto. assim, e a gente Sim. coloca colchão diário e dorme por 15 dias lá. Tipo, as salas viram salas de dança, salas de percussão, Sim. salas de... Tem pirofagia também, gente, que a gente fala. Pirofagia. Pirofagia é Ela legal, deve faz. ser. Não, mas eu tô curiosa pra saber como foi. Então vamos Aí lá. em 2014 nós fomos pro Peru. Exato. E ele foi liberado pra ele, era menor de idade, mas como ele era um menino muito certinho, Sério, responsável. liberou que ele fosse com a gente ali pra uma viagem internacional. Quantos você tinha? 17. Você tava com 16, ia fazer 17 em fevereiro. A gente foi em janeiro, eu fiz 17 em fevereiro. Quando eu tinha... Então ali nós fomos ficando mais próximos, porque o líder dele de adolescentes é muito meu amigo desde criança, inclusive ele é nosso padrinho. Então é o meu amigo que era líder dele. Então ele ficava na bota do meu amigo e ele ficava junto comigo. Sim. Já tava ali do lado. Tinha um momento assim, eu me lembro até hoje, é o desodorante que eu uso até hoje, inclusive, não vende mais no Brasil. E quando a gente foi pro Peru a segunda vez, não vendia mais no Brasil. Eu falei, cara, eu preciso ir atrás desse desodorante, não vou fazer propaganda. Mas aí ele foi comigo, ele é o único que falou assim, eu vou com você. Então a gente rodou as ruas ali de Ica, ele comigo ali. Cusco, a gente foi pra Cusco. E os meninos da idade dele, tipo, zoando, indo pra lanchonete, e ele comigo rodando atrás de desodorante. Eu falei... Então, ali Tem eu uma já segunda tava... intenção ali. Naquele momento, eu já tava... Assim, na minha cabeça era assim... Cara, ela é mais velha, já é formada, eu tô mas vai saindo que- do colégio ainda. Mas eu gosto muito dela, eu gosto da companhia, sabe? De estar próximo, de estar junto dela. Então, seja comprando desodorante, eu quero estar com ela. Naquele momento eu tava... Só que assim, eu nem imaginava que a gente Você ia chutou pra namorar ver se um dia. acertava o ângulo. Mas eu fui com a cautela, sabe? Eu não fui tipo, eu tô apaixonado por você e nem me declarava nada do tipo. Eu só queria estar próximo. Ela foi sua primeira namorada então? Foi. Foi sua Ah, primeira que namorada. legal. Foi seu primeiro beijo? Ou você já era... Não.
Não, assim, primeira namorada oficialmente foi, assim. Foi, Eu já tive, é porque como eu tinha... Namorada, noiva, mulher agora, É isso. mãe do filho dele. Mãe do meu filho. Eu tinha 16 anos, então não tinha... Sempre não fui aquele adolescente que namorar... Ele era muito tranquilo. Eu sempre fui bem Até porque tranquilão. vocês eram da igreja, já começaram já na tinha igreja. um É ambiente diferente mais- de vou fazer uma bagunça, vou namorar meninas. vou... Sim. Apesar de que eu tive muitos amigos, assim, da igreja mesmo que gostavam da Meio bagunça. torto. Mas eu sempre fui muito, sempre tipo... sempre tem. muito retraído em relação a isso. Reservado, Muito né? Vocês reservado. acharam esse desodorante? Achamos. Sim, eu lembro que eu comprei uns 5. E até hoje, Até hoje eu compro de fora. Todo mundo você vai pra encomenda fora. o desodorante de lá? Além do desodorante. Por quê? E não vende no Brasil? Não mais. Eu descobri no Brasil e não vende mais. Lady Speed Stick, por favor, mande aqui pra casa. Só devia fazer Já vi esse parte. nome já vi esse nome. Pô, Vendi aqui no Brasil. É um bom desodorante. E paralelo a isso, nós trabalhávamos em um outro projeto da nossa igreja, Sim. que hoje em dia ele é o líder. É um projeto social que a gente faz aulas de futsal, balé e expressão corporal para crianças do entorno da nossa igreja, que é ali no centro. Então- moradores de rua, etc. ou Não, são para crianças com que Indiferente do que... indiferente foco de da criança condição do social, assim, são crianças ali do entorno da igreja, e ele já existia desde 2010. Então eu já fazia parte também, ali eu já estava, já era formada em educação física nessa época. Então eu comecei, antes era circo, então eu era uma das professoras, e esse meu amigão, que era o líder dele, era o líder desse projeto. Sim. E chegou nele e falou pra ele, ó, tem esse projeto, tal, e o que que ele fez? Vou, Onde que a Elida tá pra eu Prontificou. pra eu voluntariar? Então, quando vou nós me voltamos voluntariar do Peru, sem nenhuma intenção. nenhuma. Quando nós voltamos do Peru, ele quis ser meu auxiliar. Então ele foi meu auxiliar ali nas aulas de circo. Sim. Então eu tenho foto ali, ele não sabia fazer quase nada, ele sabia fazer malabares. Sim. Então eu falei, cara, eu preciso de auxiliar, vem comigo. Então todo sábado ele tava comigo. Então eu tava dando aula, ele tava ali comigo. E nisso, nessa época também a gente, nós conhecemos umas amigas ali, que se tornaram nossas madrinhas, inclusive, também, que moram em Bertioga. E elas vinham sempre para São Paulo, que eram da nossa igreja. Então, de manhã a gente estava no projeto, depois a gente descia para Bertioga. Isso Então aos a gente sábados, aprendeu a todo surfar, sábado. e todo sábado a gente fazia isso. Pô, que gostoso. Tava na igreja de manhã, descia pra praia, surfava, voltava no domingo pro culto. Então a gente começou a ficar muito mais próximo nesses rolezinhos Assim, assim. foi uma conexão que a gente teve. Eu fui com essa intenção, não só com essa intenção, eu realmente queria ajudar no projeto. As coisas tava também, Foi tinha um muito, pouquinho né? de... Muito agradável. Não, acho que o projeto ainda mais do que ela, porque ainda era. Sabe aquele amor platônico, assim, do tipo, cara, ela é demais pra mim, assim, porque eu sou um Não vou moleque, alcançar né? ali, não. Exato. Mas calhou que, cara, a gente fez uma amizade muito legal, porque tinham outras E pessoas. as pessoas do entorno criaram... Cara, foi aquele muito do meio legal. faz o homem, foi criando as exato, coisas legal. boas. E Exatamente. vocês foram agregando de um monte de coisa E a boa, gente, enchendo. exato. E a gente tava todo sábado descendo pra praia, então a gente tava sempre muito junto. Então a nossa amizade ela foi se construindo de uma forma assim que, apesar de a gente estar aos sábados, a gente falava, tinha o nosso grupo mesmo que a gente falava durante a semana, era super legal. A gente já fez viagens juntos pra outros lugares, tipo Florianópolis, pra além do projeto, assim, sabe? Sim, Só além lazer. dos Um dois amigo mesmo. projetos. Além dos dois projetos, a gente Só lazer. só lazer, tipo, a gente foi pra Florianópolis, já foi pra outros lugares, assim. Então a gente foi estreitando esse relacionamento. E aí chegando finalmente, né, de fato, Vou pro ato. pro ato, assim, Final demorou, de tá? 2015, isso foi 2014. Final de 2015, nesse projeto o Extreme, uma amiga nossa que ela sempre fazia dinâmicas com a líder. Nisso ele virou líder Sim. Ah, tá, do nesse grupo, meio né? tempo. Nesse meio tempo ele Entendi. virou um dos líderes do grupo. Menino prodígio. Ele estava ali como líder do grupo e teve uma dinâmica dos líderes que tinha que ser, era o anjo de oração. Então você sorteava, né? Escolhia Era ele tipo um como fosse amigo amigo secreto. E você tinha que orar por essa pessoa, não podia dizer, e você tinha que presenteá-la de alguma forma, sem que ela soubesse que era você. Aí, conta a sua versão bonitinha. Porque essa é da minha parte. Bonitinha. Eu já tava, assim, isso foi no final de 2015, ou seja, lá desde 2014 eu já tava com aquele sentimento Nessa luta. que não passava, pô, não passava. Eu falava, meu, Glória.
Quero essa mulher, não sei porquê. Essa mulher mexeu comigo Vai de um ser, jeito. vai ser. Essa vai ser a mãe do meu filho. E aí naquele momento daquela dinâmica, eu já tava com isso na cabeça, falei, cara, eu preciso de alguma forma falar isso pra alguém, porque eu não tinha falado pra ninguém, isso tava comigo, assim. Ah, você não tinha nem pro melhor amigo? Você Nem tinha pro falado, melhor "Ah, amigo." Eu tô Nem pra ninguém. Eu Isso tava quanto tempo, assim, você já tava com esse sentimento? desde de Já fazia uns 2014 2 até- anos já. É, 1 ano. Caramba! Do início de 2014 até o final de Até o final de 2015, 2015. quase 2 anos com isso na Isso já cabeça. era novembro de 2015. E é difícil não falar nem pro melhor amigo. Cara, eu Pra ninguém. tava. Eu tava assim, nem pro meu pai, pô. Meu pai, ele percebe algumas coisas, né? E eu. Só reparou que você tava muito dedicado nesse projeto. exato. Pô, filho, Não, 3 da manhã inclusive- você tá querendo ir lá na aula. Teve um sábado, nesse meio tempo, acho que já era final de 2015, teve um sábado que eu tava saindo do projeto, ele me viu conversando com a Hélida, despedindo e tal. Eu entrei, ele foi me buscar, eu entrei no carro e falou assim, e a Hélida? Aí eu falei, o que tem a Hélida? Dá nada não? Aí eu falei, não, ela é mais velha e tal. Aí ele falou, não, qual o problema? Minha mãe é mais velha que meu pai, são 4 anos de diferença, mas acho que é de família, porque meu avô também é mais Meu novo que pai a minha também. Vocês avó. gostam de uma mais experiente. Mais madura, sabe? Mais madura. Experiência. E aí, em 2015, quando teve essa dinâmica, eu fiz uma oração. Falei assim, se eu tirar a Hélida nessa dinâmica, eu vou me declarar de alguma forma. Oh, já tá. Cara, continua. foi assim, foi antes de pegar o papel. Era uma caixinha assim, né? Ah, você orou na Orei, hora. na né? hora, na hora. Mente, assim, tava rodando a caixinha. Tava rodando a da caixinha, eu falei roda. assim, se eu tirar a Hélida... Foi uma oração rápida, assim, se eu tirar a Hélida eu vou falar. Senhor, dá esse sinal. Me dá esse sinal, se é pra ser. É, bem isso. Amigo, eu abri Hélida, eu fechei na hora, foi abrir e fechei, assim. Senhor, era mesmo? Eu tava brincando. Rapaz, o coração começou a bater na garganta, que eu falei, o que eu vou Vai, fazer, meu Deus bonita, do agora céu? vai. Aí eu falei, bom, já fiz a oração, vou ter que ir atrás agora. Foi uma resposta, eu senti isso como uma resposta. E aí, eu fiquei pensando durante a semana, eu estava na faculdade já, né? Eu fiquei pensando durante a semana como que eu ia entregar esse presente, como que eu ia fazer, né? E aí, a gente na semana tinha ido com umas amigas nossas assistir O Pequeno Príncipe na semana, e eu falei assim, como eu não posso revelar quem sou eu vou dar uma pista pelo menos do filme que a gente assistiu. Então eu fiz uma carta, escrevi tipo, que tava orando por ela, enfim, né, pela vida dela e tudo mais. Eu nem lembro, não foi uma carta de amor não foi uma declaração. Foi uma carta de anjo de oração. Um anjo de oração. Um anjo que tinha uma rosa. Só que aí eu coloquei umas Um imagens. anjo meio uma- Tinha um pequeno príncipe. Um pequeno príncipe, uma rosa. Aí eu convidava ela pra almoçar no Outback. Eu estagiava na época. Chegava na hora. Convidava ela pra almoçar no Outback. E aí o que eu fiz? Eu tava na faculdade, mandei mensagem, a irmã dela também tava participando da dinâmica. Eu mandei mensagem pra irmã dela e falei assim, eu tirei sua irmã e eu queria fazer uma surpresa pra ela, você pode me ajudar? O jeitinho como ela tá olhando pra ele, vocês estão percebendo? Olho brilhante. E aí eu falei com a Ieda, né, que é a minha cunhada. Falei assim, Ieda, eu fiz essa carta aqui. Aí eu comprei um copo lá pra ela da Imaginário e uma rosa. Uma rosa Imaginário é vida. grande. Né? Gente, É. gigantesca a rosa. Ai, cada coisa maravilhosa que ela... E aí eu falei, Ieda, cola no carro, porque eu sabia que ela saía tipo, pra trabalhar muito cedo, 5 da manhã, assim, ela tava entrando no carro. Eu falei, cola no carro dela, no volante, a carta, as coisas, dá um jeito aí de fazer isso e me ajuda nessa, assim, porque eu não vou entregar pra ela, né? Porque senão ela vai descobrir quem é. A Ieda fez, aí não, de mas manhã... você foi de noite. Eu fui à noite, eu saí da aula da faculdade, fui à noite, entreguei pra Ieda na surdina lá, a Ieda... Ele morando no Cambuci e eu morava entre a Guilhermina e o Patriarca. Ele deu lembra uma disso? voltinha, você foi. Saí do volta. centro pra Zona Leste lá à noite. O amor. O amor, que o amor faz. Entreguei pra Ieda, a Ieda colocou lá, fez de manhã. E aquela noite eu lembro que eu fiquei agoniado. Assim, Não dormiu. Não dormi, eu falei, ela vai mandar mensagem, ela vai saber que sou eu. Dito e feito. Não, eu entrei no carro de manhã, atrasada, sempre atrasada. Quando eu abro a porta do carro, a rosa tava colada no volante. E a carta no retrovisor. Ah, tinha que ver. Gente, eu tremia. Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tipo,
Por que eu fiquei em choque? Porque assim, Quem abriu o carro? não foi nem isso, porque na hora que eu bati o olho e vi as coisas do Pequeno Príncipe, eu falei, cara, foi ele. Você sentiu que era ele? A letra, eu reconheci a letra, porque ele escreveu à mão a Você carta. já sentiu alguma coisa dele? Então, eu nunca tinha dito pra mim que eu gostava dele. Por quê? Nós temos muita diferença de idade. Tem quem fale. Não, E eu tinha todos os Coisa de preconceitos idade. do mundo na minha mente. Porque eu falava assim, cara, Sim. todo mundo do nosso convívio sabe a grande diferença. E eu ficava, não vai dar Todo certo. mundo E a gente vai tinha olhar. essa barreira na nossa cabeça, assim, também, né? E eu tinha essa barreira também, porque eu tinha me envolvido com pessoas mais novas, assim, 3, 4 anos. E eu já tinha colocado na minha cabeça, não vou mais fazer isso. Você gosta de um novinho. Minha irmã falou E eu que... gosto das maduras. Minha irmã falou que eu abri a creche com eles de novo. Casou. Então eu lembro quando eu cheguei na escola, eu cheguei tremendo com aquela flor. Eu falei, gente, o que eu faço agora? O que eu faço? Eu falo pra ele que eu vou pro Outback, finjo demência. De demência. Quem é? Quem? Não sei quem Não é. sei onde estou, não vi nada, o que eu Finge faço? Quando eu cheguei na escola, eu lembro que a professora me viu com a rosa na mão, ela, oi? Ela fez assim pra mim, eu, é um amigo, ela, amigo! Ela ficou o dia todo falando aquilo. Porque eu coloquei no copo com água, eu tinha que fazer alguma coisa, eu cheguei tremendo assim, ela, amigo, ele tá afim de você. Ele deu, não tá, eu tentando explicar que era a dinâmica. Ela, que dinâmica é? Ele te deu uma rosa, ele atravessou a cidade. Ela falou, não, ele não gosta. Então eu fiquei lutando que ele Você não tava gostava. colocando que não, de qualquer jeito. Mas assim, e ele Eu ganhava, morrendo de medo de tadinho. tomar um não ali, O né? VR, ele ficou... Pô, eu chamei ela pra almoçar no todo. Outback. Eu era estagiário, ganhava R$1.200. O VR era um vale coxinha, assim. Tipo. R$10 por dia, tadinho. Eu falei assim, se ela aceitar, maravilha. Se ela não aceitar também, tá Pelo menos tudo eu bem. tenho VR pra Pelo menos eu tenho almoçar VR. esse mês. Esse Vou mês comer eu- sozinho também. Vou comer sozinho. E aí ela mandou pra mim a foto e aceitou almoçar. Aí eu falei, putz, ela aceitou, né? Ai. Falei, como vai ser esse almoço? Porque eu não sei nem o que conversar, assim, tipo, a gente tinha muito assunto, porque a gente tava ali na nossa rodinha. Mas a gente nunca tinha saído, nós dois. Só nós assim. dois. Com o objetivo implícito. Exato. Que ambos sabiam agora, inclusive. Exato, exatamente. Então, assim, ela aceitou, na sexta-feira a gente saiu, e assim, foi um almoço que só ela falou. Sem brincadeira. Sim, se o Eu almoço fui teve. armada, eu fui bem armada. Se o almoço Eu tenho que ter teve assunto. 1 hora, ela falou 55 minutos. Eu não tô brincando. Ela não Não consigo. parava, ela emendava um assunto no Você outro. tava com medo? Muito. Foi assim, nessa época eu dou aula, né? Então eu dava aula num colégio particular e dava aula no hospital. Eu trabalhei por 7 anos num hospital público com cirurgia bariátrica. E naquela semana minha paciente tinha operado. E ela já tava assim, ela tinha operado, tinha dado fístula, enfim, tinha dado um erro lá. E ela tava já nas últimas, então foi naquele dia. Então eu tava com medo do que ia acontecer com ela e com medo do que ia acontecer com ele. Então Ela eu achou que só ia chegar aquele falava. pratinho, quer namorar Nossa, comigo. eu falei, gente, se ele chegar com. O que eu faço? Eu ficava assim, eu não posso deixar ele falar. Porque eu não quero estragar isso aqui. Então eu só falava e ele assim, ó. Não, eu ficava só aqui, ó. Tô esperando, vai falei. vir. E era o horário de almoço dele. Então tinha horário, não dá pra ficar Seu 3 plano horas. era não deixar ele falar 1 hora E eu inteira. cumpri o plano, certinho. E ele só assim. E eu já com a bochecha doendo aqui. É, tu vai sorrir aqui. Não E vai assim, parar, não. Comemos. Eu falei, não, deixa que eu pago aqui. Pagou O resto do tudo, mês levei tadinho. arroz, feijão e ovo cozido. Foi isso, só marmita, só. Mas paguei. E a partir dali, a gente começou a se olhar diferente, assim, né? Tipo, ainda não teve nenhuma Não falamos declaração, nada, assim, nada. E na sexta-feira que nós saímos, no sábado de manhã, nós íamos fazer uma viagem com o Extreme pro Guarujá, que era um feriado ali. Era o feriado de novembro, comecinho, Feriado 2, prolongado. 3 ali. Aqueles que tem. 2. E naquela viagem, tinham meninas afim dele. E eu assim, cara, eu saí com ele ontem, eu recebi uma rosa, e tá rolando isso. E assim, ele não mudou a atitude comigo, assim, de ficar mais próximo, nada. Eu acho que ele ficou também, assim, esperando Eu não uma sabia posição qual tinha sido o minha, resultado entendeu? daquilo, sabe? O que ela tinha Pô, ela sentido. chegou e falou o tempo todo, né? É, então Não assim- disse nada. Nós Não fala saímos e a nada. atitude dele comigo continuou sendo a mesma.
Eu falei, cara, eu não vou ficar, ai. Aí eu vi umas meninas assim perto dele, tipo, ai, Samuel. Eu falei, cara, eu não vou entrar nisso. Não vou. E assim, eu não era aquele que ficava dando corda nem nada do tipo, sabe? Querendo intriguinha, assim. Mas assim, eu sabia o que tinha acontecido na sexta-feira, sabe? Eu não ia acontecer. Mas no o cara caso do era almoço. músico, tocava violão, assim, toca John Mayer, toca não sei o que, Ele não sabia sabe tocar essa, tudo, fala não, ele logo tocava tudo. tudo, Não sabe e ele, essa. eu falei, ai meu, não vou, não dá mais, não tenho saúde pra isso. Então ficou assim, e aí rolou um ciúminho meu, assim, bem grandinho nesse final de semana, assim, eu fui bem grossa com ele. Ela ficou bem. Aí eu falei, cara, o almoço Eu fiquei realmente muito não- arredia deu com certo. ele. Não deu Mas certo. não foi do almoço, foi da atitude Das dele meninas. com as meninas ali. Eu falei, cara, não dá. Aí ele puxando assunto depois, quando a gente voltou da... Teve um show que eu não quis ir. No final desse feriado, eu falei, não vou, sai e tal, não sei o que. Tipo, Ah, criou um aquela- rancinho E assim as que eu menininhas foram. Eu O falei, homem, não, nós a gente não entende nada, né? Aquela- nada. Por Eu que falei, que ela cara, não, que não ela dá. tá Isso é o programa, vocês não entendem nada. Não, aí as entrelinhas não funcionam. E foi isso, assim, e aí a gente começou a sair, assim, na semana ele, vamos assistir tal filme? Lançava qualquer filme, a gente ia. Pô, a gente Ia, assistiu assistia, os filmes mais. aleatórios da face da aleatórios da terra. vida. Nós íamos. Eu vinha lá de Ferraz de Vasconcelos, que era o hospital. Ele vinha onde você trabalhava nessa época? Trabalhava lá na Angélica, na Avenida Angélica. Nós atravessávamos a Parecendo que cidade. ninguém quer assistir a mulher do cinema. Fala, vocês vão assistir. Assistia. E assim, não rolava nada, a gente não pegava na mão, a gente não tentava. Nada, era assim, amigo mesmo. Eu amava a companhia dele, ele a minha, a gente ficou nessa enrolação. Só que aí chegou a viagem de janeiro do Extreme, eu viajei com o Extreme pra Serrita, que é Sertão do no Pernambuco. sertão do Pernambuco ali. Ele Da Paraíba, ficou. né? Ai, não lembro agora onde é Serrita, perdão, Serrita. Hum. Mas Pesquisa depois, coloca o link. coloquei Serrita. E eu não conseguia falar com ele, porque uma das regras da campanha é que você não pode ficar em rede social, não pode ficar conversando. Ah, Então, você tem que ter foco lá. É uma imersão, assim. e como eu era líder, e não funcionava também, porque a gente tava no Cariri, então não Não funcionava tinha o nem celular. sinal mesmo. Não, Ainda mais se fosse determinado operador. não dá. Não ia ter sinal. Só se eu comprasse um Oi, chip 8 lá, enfim. Então eu resumia o que tinha acontecido no dia pra ele, porque ele era do grupo. Então eu resumia o que acontecia, tipo, hoje nós fizemos isso, e mandava mensagem de texto e orava pra chegar em algum momento. Era sempre de madrugada, quando todo mundo tava dormindo. Antes de dormir eu fazia um relatório. E ele Eu não nem me pedi, tá? respondia. Você não me respondia, né? Não chegava Às vezes eu respondia. mensagem, assim, eu ficava... Aquelas Ai, menininhas estão mas- pedindo música pra ele tocar. É, Tenho eu falei, as certeza. meninas estão lá, tá bom. Isso continuou até chegar abril de 2016 já. Eu fiquei, cara, não dá mais. Gente, que enrolação você. Foi, doido. Mas até então, na verdade, quando a Isso gente que é ia. bom, porque ele aguentou até esse tempo. insistente. Mas a gente. Mas a ele não gente falou nada? Eu também, mas Ele é você deduzir, não né? pode- Não, mas ó, antes da gente de fato em abril se declarar ali um pro outro, algumas saídas nossas a gente já tava ali no cinema Foi na mesmo. mãozinha, assim, ó. Era. A gente. Eu já Começou. falei que Detalhe, a falou, gente ufa, dava até a que mão enfim ela deu. debaixo do braço, como assim, vergonha de nós mesmos. É. A Embaixo do gente tinha braço. vergonha de ali, nós cinema. dois, assim. E a gente ia tal, e aí chegou abril, num feriado de abril, que não ia ter viagem missionária, não ia ter nada. Eu ia descer, a gente ia descer pra praia, só que ninguém queria ir comigo, eu ia dirigindo, ele não podia porque ele ia trabalhar, outro amigo nosso que sempre descia. Eu falei, cara, não vou descer sozinha, meio preguiça assim de ir sozinha pra praia. Eu fiquei em São Paulo, sem fazer nada. Aí ele falou assim, o que você vai fazer? Você me chamou, né? Foi. Aí ele falou assim, o que você vai fazer hoje? Eu, nada. Ele, vamos cinema, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Chamei ela pra sair. Aquele dia eu falei, é Começava- hoje. Não dá mais. Não dá mais pra eu enrolar, eu tenho que decidir minha vida, não dá. Nisso eu cheguei pra minha mãe, em casa, aí eu falei, tá bom, eu passo na sua casa a tal hora. Porque ele não dirigia nessa época, né? É, ela tinha o carro. Eu dirigia. Só que eu falei, antes eu vou falar com a minha mãe. Porque eu já tinha colocado isso na minha cabeça, assim, de Vou outras falar. experiências, sim, assim. é. Eu falei, eu Não quero preciso ter um aval dos meus pais. Nossa, essa fala da minha sogra. Eu preciso ouvir minha mãe dizer... Porque minha mãe... Fala. Minha mãe conhecia a família dele, conhecia ele, já ele vivia em casa. Eu falei, cara... Eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, o que você acha do Samuel? Aí ela virou pra mim e falou, nada.
Não acho nada. A hora que ela falou isso, eu chorei aos prantos, eu chorava. Por quê? Eu queria que ela me desse a resposta que eu não tinha coragem de dar pra ele. Eu queria que ela fosse a Ela resposta. falasse, Se ela falasse ele. alguma coisinha. Assim, minha filha Combina vai com com você. tudo pra ele e tal. Mas ela entendeu a pergunta? Total, Era ela isso. entendeu. E ela falou Só que ela foi sábia. Porque Falou. ela jogou pra mim. Ela queria saber o que eu achava dele. E eu comecei a chorar. Né? Aí eu lembro que eu sentei no quarto e ela começou a me acalmar, tá, não sei o que. Ela falou, Ellen, eu já tô ligada faz tempo. Você gostou de chorar? Aí ela falou, eu já conversei na escola. Minha mãe é diretora, né, de escola. E ela falou assim, conversei com umas professoras, falei da diferença de idade. Ele é um cara bom, ele tem caráter. Ela começou a me aconselhar assim, eu assim, tipo, não era isso que eu queria ouvir e tal. É só rir, vai. Aí eu fui falar com a minha irmã, que super conhecia ele, e minha irmã, assim, é paulada, ela não passa a mão. Abriu a creche. Vocês ainda não estão juntos? Caramba! Foi tipo isso. Eu falei pra minha irmã, o que você achou de Samuel? Eu falei assim, eu vou sair com ele hoje, tá? Minha irmã falou assim, ih, vai abrir a creche de novo? Aí eu já comecei, ela falou assim, olha, não dorme muito não, porque daqui a pouco vai chegar um monte de menininha que você sabe, você vai perder ele. Aí eu falei, tá. Fui. Maninha. Cheguei na casa dele e a gente não tinha dito pra onde ia. Aí eu cheguei na casa dele e tal. Ele veio, entrou no carro, ele, pra onde a gente vai? Né? Você falou, vamos pro shopping? Eu, não. Porque assim, eu pensei, se nós formos pro shopping, provavelmente nós vamos encontrar alguém da igreja, Vai não sei se o quê. distrair. Vai virar rolezinho, acabou. Não vai rolar nenhuma conversa. Eu falei, não quero ir no shopping. E se nós fôssemos ao cinema, ia ficar a mesma coisa. De rodada, não quer. Tchau. Vai no time Falei, dele. não quero, hoje eu não quero cinema, não quero que precise olhar na cara dele. Porque a gente não ficava muito tempo se olhando, porque sabia que a gente ia ter que falar alguma coisa. Era um assunto que a gente não tocava, assim. A gente Era falava, Os dois estavam loucos pra falar. Era, mas era aqui, ó, intocável. calado. Aí aquele dia aí nós fomos na pizzaria, né, uma pizzaria que os pais dele amam e tal, nós fomos. E eu fiquei quieta aquele dia, eu fiz o contrário do Outback. Eu falei, eu preciso que ele E ele não falava, ele E falava ele de fala tudo. alguma coisa. Ele parecia eu no Outback. Ele falava do lustre, ele falava do ele falava do Eu garçom. sabia que era aquele dia lá que E ele me enrolou, eu fiquei calada. Ele Vou tava me segurar. esperando pra ver o Aqui, que. ó. É hoje. Eu falei, eu não vou falar nada, eu preciso deixar ele falar. E ele não falava. Aí chegou na porta da casa dele, falei, então tá bom, vamos embora. Aí ele falou assim, a gente vai pra outro lugar? Eu, não, eu vou te levar em casa. Aí acho que ele achou assim, nossa, tipo, acabou, a gente só comeu pizza e vai voltar, era super cedo. Eu só sei que eu cheguei, toda vez que eu chegava pra levar ele em casa, eu nunca puxava freio de mão, nada, era motor ligado, ele descia, tipo, tchau. Aquele dia eu estacionei, puxei o freio de mão Virou pra mim. e virei pra ele. Aí, E não dá coração- mais. Cara, não dá mais. É agora, é agora. Aí eu virei pra. Aí eu nem lembro muito bem, assim. Eu sei que Ele, a reação dele. eu falei, cara, e aí? Calma, pai, ai. Aí a gente ficou 1h30 conversando. E eu lembro que ele ficava assim, ó, quase pulando da janela do carro, assim, segurando na maçaneta e tal. E esse dia a gente falou tudo, assim, É, todos foi uma os conversa medos. boa porque a gente Você falou. ainda era muito tímido. É, eu sempre fui assim, né? Eu sempre tive muita dificuldade de me expressar, Se assim, expressar. né? Das coisas que eu tô sentindo, seja positivamente ou negativamente, né? Mas nesse dia foi uma conversa importante porque ali a gente colocou, assim, Você já pôs os pingos no i, tudo. Todos os traumas, Então, assim, ó, assim, os traumas é. que eu tinha também, e ele também tinha. Falei assim, ó, a gente tem essa diferença de idade. Aí a gente abriu a conversa mesmo, que a gente não tinha conversado ainda, né? Tipo, Do Outback. É, exato. É, tudo. São Eu 9 anos expliquei o diferentes. porquê que eu não parava de falar e tal. Então a gente, assim, falou de tudo. Quais eram os nossos planos também em relação à vida. Assim, a gente destrinchou ali, assim, tudo que a gente pensava pra ver se... Tinha que ser mesmo no carro. Tinha Os que dois ser, travados e ali dentro da. E a gente Por ficou isso que eu não assim... vendo esse carro, gente. A gente ficou 1h30, 2 horas ali conversando. Foi, a gente ficou muito tempo conversando. Mas ainda assim não rolou o pedido. Não, a gente não mudou nada. Mas assim, A ó, novela não acabou ainda. Não acabou. daria uma boa novela. Eu e a Manu se conhecemos. Uma semana depois, tava namorando. Olha aí. Não foi uma semana depois. Umas duas, velho. É, Semana e meia. mais ou menos isso, assim. Tipo, que ele pediu e eu... Não vou embaçar Então, a demais. gente. Não.
Não, mas a gente de fato. Não assim, com vocês. mas eu acho que as coisas elas têm que acontecer Na hora, no tempo certo. no tempo certo. Eu conheço casais que começaram a namorar de fato em uma semana e, tão assim, super bem. Eu acho que vocês teve todo um processo, tudo. E eu acho que o processo ele foi importante, Foi. né? E o nosso maior medo era assim, as famílias já estavam envolvidas, a gente tinha tudo muito junto, assim, era a mesma igreja, os mesmos grupos. Se desse muito ruim, Ia ser ruim Ia ser demais uma pra ruptura vocês. tudo, sabe? Tudo. Então, assim, O dia a não ia dia ter ia vir convivência, pesado, não ia né? rolar, tinha muita gente envolvida além da gente, assim, dava pra brincar. Os projetos que a gente Sabe? tava também muito Eu integrados. falei, cara, não vou brincar com ele também. Porque assim, eu entrei com a intenção de me estar ajudar. próximo, mas Você acabou ganhou uma se proporção, envolvendo com cara. os projetos mais ainda E também. assim, os projetos, eu não sei se vocês estão envolvidos em algum projeto social. Cara, você. Se aquilo, seu coração tá naquilo, você mergulha, assim, tipo, vira o seu propósito de Aí vida. ficou além. Então Tanto era que muito hoje ele é além. líder desse projeto das crianças da comunidade Sim. da igreja. Então, Então, assim, ficou além do meu auxiliar ali. Entendeu? e se desse muito errado, eu ia ter que abrir mão de uma coisa que. Tipo, Um dos dois. Tava mais... Um dos dois ia ter que abrir, assim, provavelmente. Bom, não sei, né? Não vou especular aqui quem que abriria, mas. Mas enfim, aí ele fez um propósito aquela noite e ele não me disse qual era. E eu falei pra ele, bom, agora eu vou conversar com meu pai, com a minha irmã e com a minha mãe. Porque eu já tinha orado isso muito tempo, assim, ficar, não vou esconder deles. Não tem porquê, eu preciso ouvir claramente Deus falando através da vida deles. E ele tinha feito esse propósito e eu não sabia. Então, acho que era um sábado ou sexta-feira, não lembro ao certo esse dia. Mas enfim, então eu fui falando, falei com a minha mãe, falei com a minha irmã. Elas, vai pra cima, Deus abençoe, vamos lá. Fui falar com meu pai. O meu pai era a parte mais tenebrosa, porque eu nunca tinha falado sobre isso com meu pai. Então eu fiquei ensaiando até terça-feira. E eu ia encontrar ele na quarta. Então até terça eu não tinha falado com meu pai. Aí um dia na cozinha, pai... Aí eu comecei a chorar e contar pro meu pai e tal, que toda a história e tal, não sei o que. Meu pai só virou pra mim e falou assim, por que você tá sofrendo tanto? Ninguém mandou você casar com ele, você vai namorar. Se não der certo, você termina. Gente, aquilo pra mim, porque assim, eu esperava que meu pai ia dar um discurso, né? Olha esse menino. Meu pai só falou assim, ele tá trabalhando, né? Eu falei, tá. Isso é importante pros pais. O pai geralmente sabe. Quando ele trabalha mesmo, aí eu falei, meu pai, mas ninguém tá falando que você vai ter que casar com ele. Gente, foi tão moderna assim a fala dele que eu fiquei assim. Tipo, todo o peso que eu tava sentindo, ele só resumiu, assim. E o que eu não tinha colocando um monstro, assim. Eu falei, cara, é isso. Se não der, ok, né? Nós tentamos. E aí na quarta a gente saiu. Sim. E assim, depois da nossa conversa, eu tinha feito propósito comigo mesmo, assim, né? Falei assim, eu só vou... A gente só vai começar a namorar se a família dela inteira concordar. E eu não sabia. Porque eu não queria estar num ambiente que, tipo... Por exemplo, se a mãe e a irmã aceitassem, mas o pai não... Você não ia querer estar nesse ambiente. Não queria, tipo... Ou se o pai aceitasse a irmã, mas a mãe não... Sabe, eu queria que tivesse um consenso entre os três. E assim, a gente saiu daquela conversa do carro falando assim, ó, vamos contar para as nossas famílias, ver o que eles falam. A sua aceitou de boa. A minha, meu pai, eu cheguei e falei assim, Ou até que enfim. meu pai, eu cheguei e falei assim, ó, eu queria conversar com você. Ele já sabia já que eu tava falando, ele, começa a namorar logo. Não, ele pulou. Ele me pegou no colo assim, pulou, aê, finalmente. Meu pai já ele abraçou ele, começou a pular. Mas meus pais, assim, eram menores problemas. Eu tava mais preocupado com a família com o lado de dela. E aí quando ela falou pra mim, aí ela contou essa história do pai dela, eu falei assim, ó, aí eu contei pra ela, tipo, aquilo que eu tinha feito de propósito, assim, na minha cabeça, né? Eu falei assim, olha, eu tinha falado com Deus, comigo aqui, de que se sua família aceitasse, é pra ser, assim. E aí na quarta-feira, finalmente, né, quando a gente saiu, tinha uma reunião da Extreme, eu tava na faculdade, né, sabe? Eu fiquei na faculdade, ela foi pra reunião. Nisso a gente tinha se encontrado antes, né? Tinha. Ela tentou me beijar no carro, eu falei assim, mentira, não senhora, gente, depois foi de ele namorar. que tentou até hoje. Calma. Ele veio me dar tchau. Você Tipo, a pediu gente uma saiu pra comer música? um temaki. Né? Antes dele deu ir pra essa reunião, e eu deixei ele no farol. Eu nem precisava de ter te dado carona, né?
Foi uma caroninha de porque a meio gente queria metro. ficar perto. Enfim, era meio metro. Aí a hora que ele desceu do carro, ele foi me beijar, mas ele não me beijou aqui. Ele me beijou meio aqui assim, ó. E ele me pinicou, e minha boca ficou desse tamanho por causa do bigode. Aí eu fiquei assim, meu Deus, ele tentou me beijar? A gente tá namorando? Ai meu Deus, eu vou chegar na reunião, as pessoas vão perceber que eu tô assim. Eu já tava toda assim, né? Aí, depois da reunião, eu fui buscar ele na faculdade com uma amiga. A gente Você deixou sempre envolveu uma amiga pra... Sim. Sempre, mano. A gente deixou ela em casa, aí eu deixei ele em casa. Aí finalmente rolou o beijo. Aí no carro. Você já tinha... Você tinha meio que tentado, não tinha, não? Tinha. Ele Ela virou a Ele- boca. Ela tentou, eu falei, não. Primeiro vamos namorar. E não me venha com a amiga depois. Não vem com a amiga, Só nós dois. Olha. E aí, enfim, aí no carro a gente se beijou, aí o pedido de namoro foi meio estranho. O pedido foi o mais legal. Só. Aí a gente terminou de beijar, ela falou assim, a gente tá namorando? Ele não me pediu. Aí eu falei assim, você quer namorar comigo? Clássico. Eu falei, a gente tá namorando? Porque ela falou assim, fiz propósito e tal, não sei o quê, mas e aí, a gente tá namorando? É a um gente vai clássico falar. isso. Vai atualizar as redes sociais. Tá namorando? Vai me Posso assumir? pôr no Face? Posso pôr no Face? Vou pôr no Face. E vou foi conversar. isso. Aí. Aí começamos a namorar. E aí, 3 anos de namoro. Casório. Não teve Ah, pedido sorry. de casamento também? Não teve, só se Não, a gente Não, foi nós não muito, fomos tipo, noivos. Vamos casar? Vamos. Fomos Ah. práticos, assim. Se não ia mais 12 anos, aí... Como eu sou Melhor professor, eu falei pra ele. Eu já sempre falava pra ele, eu só posso casar em janeiro ou julho. Porque eu não consigo férias pra outro momento. É isso. É isso. Ou janeiro ou julho. A gente Quer dizer, pode ela mandar. quer dizer, eu posso casar, eu posso casar em janeiro ou julho, porque os professores têm esse privilégio. Eu posso Você escolher. se vira aí. Você se vira, dá um jeito de pegar lá no serviço. Mas é engraçado que essa fase do casamento, eu tinha muito receio, assim, porque eu falei, cara, eu já sou novo, né? Tipo, vou casar jovem. E assim, eu ainda não ganhava salário exorbitante. Pra mim, casar é tipo uma responsabilidade. Extrema. Isso A é, festa, sim. todas essas coisas. E a pressão social que as pessoas colocam, do tipo, cara, você vai casar, sua vida vai se transformar. E as pessoas falam do casamento, às vezes as pessoas que falam de casamento nem são casadas, assim, ou... E trazem eu um vejo- peso tão grande, assim. O que a gente vê com o podcast, desde que a gente começou aqui, inclusive esse é uma das motivações, que é o casar, a família, a construção familiar, o casal em si. Muita gente tem desvalorizado, mas o que a gente vê com os casais, quando você conversa com um casal, de casal para casal, 2 para lá, 2 para cá, quando você conversa com um casal realmente, a gente vê que na maioria dos casais, pelo menos graças a Deus, os casais que a gente tem entrevistado, seja para o podcast, ou seja, casais que a gente está fazendo evento e que estão casando, a gente vê que eles têm momentos felizes, têm as dificuldades do dia a dia, mas que é uma atitude que melhorou a vida deles. Sim. E quem fala mal geralmente de casamento é pessoa que não tem relacionamento muito longo. Quem geralmente fala é uma coisa você projetar seus traumas no casamento, mas não, às vezes não é isso. E o casamento, pelo que a gente vê, a maioria das pessoas E fala, é a arrastar melhor os traumas coisa. também. Arrastar. Acho que o que facilita pra nós até hoje, assim, o que facilitou o processo também, é que nós fomos nos moldando no processo. A gente não esperou chegar aqui no casamento pra... agora eu sou e tal. Então, lógico que quando você casa é outra coisa. É diferente, porque já falaram isso pra gente. É porque outra- tem a assim, parte Vocês estão de juntos há viver muitos junto, anos, mas né? aí vocês casam, é diferente, É, vocês começam a morar muito. junto, é diferente. Depois do casamento é diferente, muita gente já e falou quando isso. tem filho, falam aí mais diferente ainda. Sim. Mas eu lembro que assim, como sempre me taxaram, assim, que eu sou a mandona e ele é o que abaixa a cabeça. Mas não conhece. temos algo em comum. Mas ele não é assim. É engraçado isso. Ela falou essa semana para as meninas da igreja, assim, tem uma menina que vai casar. E ela falou assim, eu tô vendo todos os detalhes. Eu falei, cara, o Samuel viu todos os detalhes comigo. Porque ele queria. Tipo, detalhe até da roupa da daminha. Eu mostrava pra ver se ele gostava. Porque ele tinha opinião. Sim. Então assim, Sim. as pessoas que não conhecem vão assim, ela vai mandar em você o tempo todo. E não sei o quê. Então assim, o primeiro mês de casado, eu sempre falo isso, assim. Eu tentei ser a noiva, sabe, a mulher de provérbios. A plena que faz tudo em casa. Então assim, eu trabalhava no colégio de manhã.
em Higienópolis. E trabalhava à tarde no hospital em Ferraz de Vasconcelos. Vocês já moravam Sim. aqui? E morava aqui. Então eu atravessava a cidade, a gente mora no Tatuapé. Eu atravessava, passava por aqui. Passava por aqui, inclusive. no avião, passava ia pro ali na avião. Avenida da Radial e ia embora. Teve um dia que eu dormi no volante 12:30, de tão exausto que eu tava. Eu chegava em casa, eu achava que eu tinha que fazer comida. Fazia a janta. Eu chegava sei no de onde eu trabalho, tinha a tirei janta isso. na mesa. Eu chegava às 8 horas da noite, ele chegava às 8:30. Eu corria pra fazer janta, porque tinha que estar tudo perfeito. Na minha cabeça ele comia, assim. Então assim, eu comecei a me cobrar e não falar as coisas pra... Eu detesto DR. Eu odeio DR. De qualquer coisa, de amizade, de qualquer relacionamento, assim. Você dizer assim, Edna, precisamos conversar. Cara, me mata, mas não vem... Fala já logo, já chega falando. Não gosto. E assim, eu não falava pra ele o que tava acontecendo. E quando a gente fez 1 mês de casado, eu dormi chorando, de soluçar, eu não conseguia parar de chorar. Eu não entendia porque que ela tava chorando. E eu não conseguia Porque- falar pra ele o que tava acontecendo. E assim, a gente... Educação. E olha que engraçado, né? Acho que tudo isso que ela falou, a gente... quando decidiu casar, né? A gente acredita muito que o namoro, ele é esse processo para se moldar pro casamento, assim. Sim. Então, apesar de eu já conhecer as coisas que ela gostava ou não, cara, o casamento é um processo muito diferente. Por exemplo, ela começou a fazer jantar todos os dias e eu não sabia, porque eu achava que ela fazia isso na casa dela. E você eu nunca mesmo nem jantava em casa. queria. Cara, eu não jantava Não comia arroz na e minha feijão. casa, Eu na não casa dos meus jantava. pais. E ele Eu também não. E era comida, tipo, arroz, feijão, Frango, sabe, eu fazia. todo dia. E aí, ó como conversar é importante no casamento. Sim. Falei pra ela, teve um dia que a gente comendo, eu falei assim, nossa, mas eu não costumava jantar. Aí caiu a ficha dela e tipo, Aí eu nossa, falei, cara, é verdade, porque ele tava na faculdade, ele chegava em casa à noite, ele comia um lanche, a mãe dele não fazia janta pra ele comer. Eu falei, por que eu tô fazendo isso? Então as coisas, por quê? Porque as pessoas diziam que eu tinha que fazer. E a gente vai assim, por mais que eu seja toda, na declaração lá, nos votos, ele disse que eu era empoderada, tal, não sei o quê. Por mais que eu me ache assim, a gente vai pegando... A gente vai pegando um porque você pensa que as pessoas têm experiência, porque é assim. Nem todo conselho É bom, é válido pra gente. é válido pra Total, gente. Às vezes e- é válido pra outra pessoa. E eu achava não é que eu uma não maldade pegava o os conselho, conselhos, que eu não tava E às absorvendo. vezes, se você não fizesse o jantar e você ouvisse, mas você não faz jantar pra ele? Vocês não fazem o jantar? E ver essa... Mas Foi! Eu acho que cada rotina, é bom com o não, tempo, às vezes vocês vão se ouvir. moldando, porque vocês já vieram se conhecendo e conforme estar junto, você vai se descobrindo. Eu acho que isso é uma da mágica de estar junto. Eu e a Manu Sim. estamos há vários anos juntos, mas eu acho que quando a gente Começar estiver morando literalmente, junto, Aí aí sim Vocês vai vão descobrir conhecer coisas algo, novas. descobrir coisas novas, mesmo com tanto tempo, tanta intimidade tem Sim. um do outro. É que tem Isso detalhes, aconteceu com né? vocês. detalhes. Vocês São já detalhes, descobrem por onde você exemplo. tá. São detalhes, assim, e a gente conversa muito em relação a isso, assim, o quando os casamentos estão, incompatibilidade, não tava rolando. Sempre Tem dia vai que ter, não né? vai rolar mesmo. E assim, ela dormiu chorando aquela noite, assim, tipo, foi exatamente 1 mês de casamento. E eu não entendia porque, tava inconsolável, assim, ela Eu tava dormiu inconsolável. chorando. Eu não conseguia falar pra ele o que tava E eu não sabia o motivo. incomodando, porque eu não Gente, sabia. Aí você já começa, o que eu fiz de errado? Onde eu errei? Foi uma junção de coisas, assim, todo o processo do casamento, as pessoas opinavam. Na Gente, festa, tudo até as pessoas opinavam. dizem que todos os casais assim, a gente ouve que tem um pico de estresse entre o planejar, decidir até o dia da festa do Nós casamento. não tivemos. Não? Não. O estresse chegou nesse 1 mês. Num mês de Depois- casado. Esse Depois. 1 mês foi quando ela, tipo, Eu não tive Veio surto. tudo. descarregou. Meu, tudo. as coisas foram muito práticas. Ela nem pra chorou nós. na cerimônia, assim. Não, eu chorei um Tava- pouco, assim, eu sou muito chorona. Então, assim, eu orei Tava muito, eu tão- falei, Senhor, eu não posso chorar, porque eu não vou conseguir me concentrar, eu quero ver as pessoas, Gente, eu lembro de tudo do dia. Tudo. Que bom. As pessoas que falaram comigo, quem não falou, as pessoas que estavam na cerimônia. Eu entrei querendo dar tchau pras pessoas porque eu queria gravar quem tava ali. Então, assim, eu não fiquei olhando muito pra ele porque eu ia me acabar no choro também. Mas eu curti todos os momentos. Ele assim. estava chorando. Eu tava chorando. E ele aos prantos. No dia ele não comeu, eu almocei no vídeo Nossa. o making of do casamento, tem eu comendo. Eu fui a que mais comi. Das madrinhas ali.
Eu falei, gente, eu vou Essa comer. dica a gente dá pras noivas. Sim. Como? Eu comi, E pros eu falei, noivos cara, também, eu não como. nosso casamento tava marcado pra 2h30 da tarde. Eu falei, eu vou comer. E era todo mundo apreensivo. Eu falei, gente, eu vou comer. Então assim, eu fui me mantendo plena. Deu um mês, gente, eu chorava assim. Ali Nesse eu mês comecei a chegou esse entender. pico do- Ai. Falei, cara, eu preciso falar com ele o que tá acontecendo. E não foi do dia pra noite, assim, porque eu não conseguia falar. É engraçado que vocês mesmo tendo construído toda essa intimidade, sendo amigos, até namorar, É até outra chegar a esse coisa. ponto, é isso que vocês falaram. Dentro do casamento é algo diferente. Você É. se descobre novamente. E são Exatamente. detalhes, assim, eu não gostava de ficar falando, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro. Tanto que a gente brinca da nossa jiboia, a gente tem várias jiboias aqui em casa. Dá pra ver na pontinha. Porque tem uma que é a mãe, eu falo. E tem pessoas, quando as pessoas vêm aqui em casa e falam, eu queria levar, a gente dá um brotinho dela. A gente fala que é a jiboia da reconciliação. Porque eu tava muito estressada nesse dia aqui com ele também, eu não conseguia falar, e ele também não sabia o que fazer, assim, ele me deu a jiboia. Então essa jiboia, ela sempre, ela Simboliza. E ela- cresce, ela E vira... ela dá um muita- charme. Olha isso aqui, ela tem broto aqui, tem broto aqui, tem lá na cozinha, assim. Ai, Tem na ela casa de será vários que amigos, conheceu, tem na casa da minha mãe e da minha irmã, a gente vai distribuindo, assim. Mas é um processo, né? E É. nesse processo, mantendo esse assunto de se descobrindo, e agora com com o o Ícaro, herdeirinho, o Ícaro, temos o Ícaro Como estão as agora. coisas? como estão? Como foi esse processo de descobrir? Como foi, chegou a notícia para ele? Que ele chorou no casamento, imagina que na Cara, notícia. A Hélida é a pessoa mais direta possível, assim. Eu- Tô grávida. A gente não tem pedido de namoro encantador, não tem um pedido de casamento não tem esse oficial. processo, assim, ai, meu sonho. Tipo, ai, chá revelação. Gente, nada contra quem faz chá revelação, mas assim, não dá. É, assim, vocês já quiseram saber o sexo. É, vocês já Eles Sim. gostam descobrimos. porque me contratam. É. Melhor fazer esse chá revelação e É. contratar. Faça o chá Ah, revelação. faça. Faça bastante. Mas eu não curto muito isso, assim. É, Porque parece, né? Ansiedade. Ai, não, quero saber o que é. e ele viu antes, gente. Eu fiquei atualizando o site, atualizando, enfim. Nós já estávamos tentando, né, a engravidar, assim, a gente falou, vamos tentar? Vamos. Então a gente estava tentando já há um ano ali. E no final do ano passado a gente teve uma gestação, só que nós perdemos no final do ano. Então, e nós não contamos pra ninguém também. Ninguém, literalmente, só nós dois sabíamos. Nós só anunciamos pra família, assim, pros mais próximos, Depois. o dia que a gente soube que o coraçãozinho não batia mais. Então ali foi um processo também de Deus curar muito rápido, né? Porque, quantos meses você já estava? Então, quando perdeu? Eram 8 semanas, 2 né? meses. 2 meses e 2 meio pra meses. 3. Ainda era um embrião, assim, né? Não era tanto um bebê. Assim. É. Mas aí quando tem a um gente... pessoal que discute isso. Exato. o que é feto e tal. É. Enfim. Mas nós descobrimos em dezembro, antes nós íamos anunciar no Natal. Então eu fui pro hospital pra pegar a imagem pra fazer a revelação. E descobriu que o coraçãozinho não batia mais, né? Eu já tava na 10ª semana, mas ele tinha parado na 8ª. E todo o processo assim, aí todo mundo, não vai demorar muito pra vocês terem de novo, vai ser rápido, uns 2, 3 meses. Então eu tava com isso na cabeça, né? Pô, teve todo o processo e saiu de forma natural, graças a eu pedi pra Deus, assim, eu fui muito... Tem situações que eu não me reconheço, assim, eu fui meio fria, né? Eu falei, eu não quero passar por nenhum procedimento no hospital, Sim. vai ser na minha casa, assim como foi natural, vai ser aqui. Liguei pra minha médica, ela falou, a decisão é sua. Então assim, eu esperei esse processo. casa? Foi. Eu esperei, liguei pra minha irmã, contei pra ela não vou contar o que eu tomei, enfim, mas ela falou, ó, toma isso. Eu li que dá uma agilizada no processo e realmente deu. Então assim, nos 40 dias meu útero limpou e voltou o tamanho pra começar o meu ovário já tava num tamanho pra ovular de novo, o médico disse. Eita. Assim. Tipo, você não fez nada? Eu falei, não. A gente viajou pra Porto Seguro, teve um dia que eu andei 17 quilômetros com ele nesse processo aí de limpar o útero. Quando a gente voltou pra São Paulo, eu já tava como se nada tivesse acontecido. Eu tava sem nada. Como se nada tivesse acontecido, no final de janeiro. E tranquilos, assim, a gente não tava
sonhando em engravidar de novo, eu já tava com um pouco de preguiça de todo esse processo de novo. Eu falei, cara, Se isso acontecesse. eu não quero agora, sabe? Assim, não vou nem insistir muito e tal. Aí teve um belo dia que eu tava na escola, uma aluna minha chegou em mim e falou assim: você tem uma filha? Só que ela sabia que eu não tenho filha, que eu dou aula pra ela já há alguns anos. Eu sonhei que você tem uma filha. Sonhei que você tem. Aí eu coloquei na cabeça, eu vou fazer o teste hoje. Cheguei em casa, aí naquele dia eu não quis almoçar, eu comi poqui, comi salmão cru, porque acho que no interior eu falava, é a última vez que você vai comer esse peixe cru, tá? Comi e não falei pra ele que ia fazer o teste. Ele trabalha aqui em casa, cheguei da escola, almocei, fui, aí eu só gritei, Samuel, acho que ele já... Eu descobri no banheiro, tá? Ela chegou com um teste, ó, positivo. Samuel, aí eu só mostrei pra ele, assim, a ele. Fez um mês. Um mês. Foi um mês de diferença. Não Mas deu deu aquele uns medinho. 3 meses. Deu Muito, aquela- muito. Eu Deu. fiquei morrendo de medo, na hora, assim. Porque na primeira vez que vocês descobriram que iam ser pai e mãe, eu acho que deu aquela emoçãozinha mais gostosinha Foi. do que a segunda, né? A primeira foi um susto, mas assim, nossa. A primeira você já faz plano, você já começa... nós Começa a mudamos pensar, os planos na cabeça, ele quando não vai nascer, quando tá. Quando a gente perdeu, Agora é a como se preocupação, né? fosse Foi um abismo. buraco, né? assim, eu falei, calma, agora. Mas assim, como nós não tínhamos contado pra ninguém, o processo, eu acho que o processo de foi menos cura foi doloroso, acho. mais breve, assim, porque as sim. pessoas não estavam na expectativa, Vocês ninguém resolveram sabia. entre vocês, né? Ninguém tinha vindo até Só vocês. fala, aí você já falar, fica, meu Deus. feito. Ninguém sabia, então quando nós anunciamos pra família, nós anunciamos que perdemos, nós anunciamos que Estava tinha. ganhando. Exato. Então, quando deu, assim, deu em um mês, eu falei, gente, a gente tá fora das estatísticas, porque minha mãe falou pra mim, Élida, conversei com várias pessoas, minha mãe sempre conversa com muitas pessoas, né? Conversei com várias pessoas, de 2 a 3 meses sem engravidar logo, minha mãe queria logo, e eu assim, não mãe, não quero logo, deixa dar um tempo, né? Pra minha cabeça, e foi um mês. Então assim, Nem 2 nem 3. Não, e aí o segundo, por exemplo, quando ela me mostrou o teste, eu já não fiquei, assim, eu fiquei impactado, né, porque é uma notícia, mas você já fica um pouco mais receoso, sabe, das Você fica coisas. meio que numa... Um pé atrás, assim. Mas assim, todo esse processo, a gente vê muito isso, assim, né, todo o processo que, desde o nosso namoro até a fase que a gente tá agora, no momento, né, que você perguntou, a gente vê muito o cuidado de Deus, assim, na nossa Sim, vida, sim. em relação a, por exemplo, o casamento, foi uma coisa que a gente tava falando. Quando a gente decidiu casar, parece que abriram várias portas, assim, pra várias coisas acontecerem, assim. Todo mundo também, isso é outra coisa. Cara, é que impressionante. Todo Isso. mundo fala. Você decide casar, as portas se abrem. Cara, eu vou falar porque isso aconteceu comigo, assim. Quando a gente resolveu casar, eu tinha acabado de ser efetivado no emprego com um salário, assim, tipo... que não ia ter 3 condições. vezes mais. Ah, Não ia ter condições de casar. Era, acho que, sei lá, R$2.000, um pouquinho mais que isso. Falei, cara, R$2.000, né? Um aluguel hoje que eu tava pensando já faço a matemática ali, né? Análise de dados. Na verdade, falei, cara, não tem como. a estatística não tava batendo. Cara, a gente decidiu casar em janeiro. Em março, eu recebi uma proposta de emprego que era o dobro do salário, assim. Foi. E aí, dali pra frente, assim, foi só coisas maravilhosas, sabe? Então, assim, a gente nunca vai estar 100% preparado para uma próxima etapa da nossa vida, né? Sim. Por exemplo, quando eu descobri que a Elida estava grávida, né, a gente até falava muito disso, assim. Cara, não tem momento... Tem muita gente que planeja a vida, né? Aos 30 eu vou ser pai, aos, sei lá, 35... Aí rola muita frustração, né? Com a gente não foi assim, as coisas Sim. foram acontecendo. E, tipo, eu sei que esse é o melhor momento pra gente tá construindo a família dessa forma, assim. Eu acho que... Não, mas acho que você almeja, mas planejar gera frustração. Exato. Muita. Eu acho que almejar, sim. Lógico que pensa em casar, pensa em construir família. Gente, eu falo pra ela direto. Falo que eu quero menina, às vezes. Já falou que é menina. Mas assim, a gente almeja isso, mas colocar todo esse peso em você, é lógico que tem que ter metas, você tem que ter, sim. mas você colocar uma proximidade acaba gerando isso que você disse, frustração. Muitas vezes eu vejo da gente querer ter o controle,
que a gente não confia tanto em Deus, sabe? A minha forma é a melhor de se fazer. Então Deus vai ter que ser nesse dia, nesse momento, eu quero desse jeito e tal. E assim, fé é caminhar na escuridão, é você confiar, segurar. E foi, no casamento foi assim, né? Tipo, esse apartamento, quando a gente entrou nele, nós não tínhamos dinheiro pra comprar. E eles só iam vender. Eles não iam alugar. E nós só tínhamos dinheiro pra alugar ele. E aí eu falei pro Samuel, eu até comentei, né, que a gente tá pensando em trocar o carro, mas eu falei pra ele, cara, eu não gosto de me frustrar. Então eu não gosto de criar expectativa. Se eu não vou comprar o carro, eu não vou fazer test drive. Eu falei pra ele, senão eu vou ficar com um gostinho do carro, queria tanto. E a gente tinha agendado pra vir ver esse apartamento, e ele tinha me dado uma assim, tipo, Hélida, a gente não tem dinheiro pra comprar, tal. Sei como é. Não tem como, tal, né, mas a gente vai ver. Eu falei, a gente não vai ver. E comprar é um segundo casamento, concorda comigo? Porque você vai carregar... Aí eu falei pra ele, então nós não vamos. O que a gente vai fazer lá? Eu vou me frustrar. Porque assim, nós queríamos uma casa que tivesse um apartamento que tivesse cara de casa, porque eu vivia Esse aqui tem muito cara de casa, velho. Muito mesmo. Eu vivi a minha vida toda em casa e ele a infância no apartamento, mas ele saiu de uma casa também. Eu falei, cara, eu não sei como eu vou. E graças a Deus nós conseguimos aqui, porque a pandemia, logo depois que nós casamos, deu 6 meses, a pandemia estourou. Então assim, num apartamento recém-casados, eu não sei se a gente ia bater a cabeça um no outro, não sei o que ia acontecer ali, mas Deus foi misericordioso com a gente. Quando a gente entrou aqui, eu falei, cara, eu não vou falar com ele aqui dentro. Eu quero sentir o clima da casa, e ele ia pra um lugar, eu ia pra outro, assim. A gente não ficou muito perto. E quando a gente saiu, eu falei, cara, Senhor, esse apartamento é dos sonhos. Aí ele chegou ali, a gente saiu no portão ali, ele falou assim, acho que encontramos. Como assim nós encontramos? Ato de fé, gente. Tem que ter ato de fé. Ato de fé. Eu falei, mas você acabou de dizer que a gente não tem dinheiro pra comprar. Como que a gente vai... Gente, sei que a gente... Sabe, meu pai falou uma coisa, porque meu pai ele foi corretor de imóveis, ele fala assim, quando você sorrir para o apartamento e o apartamento sorrir para você, tem que ser ali. Tem que ser ali, quando você decide, vocês por ter se conhecido tudo, ter tido toda essa caminhada, ter sido moldado, e agora com o bebê, com toda essa parte, os projetos, toda essa parte, o amor que vocês já tinham, que vocês ganharam durante os projetos sociais, o que os projetos sociais eles trazem como aprendizado, o que reflete no dia a dia de vocês? Boa, vou começar falando então. Até como casal. Como assim, casal. Acho que o projeto social ele foi um meio que aproximou a gente, né? Assim, Sim. A princípio, né? E como eu falei, assim, acho que eu entrei no projeto não com a intenção de namorar, eu queria estar próximo dela, mas eu entendia a importância e a causa daquilo, assim, né? A gente lida com crianças que vem de um contexto familiar que às vezes é muito prejudicial, assim, e o projeto ele acaba sendo a casa ali, sabe, a válvula de escape. Exato, criança, até um espelho de família que ela tem, assim, tipo, de coisas que ela não vê na casa dela. Então a gente encontra crianças que são, assim, muito carentes, não só carentes materialmente, mas de afeto, assim, emocionalmente. Isso no projeto que a gente toca aos sábados. E no Extreme também, esses impactos que a gente faz nas ruas, a gente vê que não são só as crianças, assim, a gente vê que a gente conversa com pessoas que elas também são muito carentes, assim, Imagina. de tudo, assim, na vida, sabe? De conversar. Pessoas, às vezes uma conversa muda muita coisa. E a gente acredita muito nisso, assim. O Extreme, ele tem toda essa questão artística, então a gente faz apresentação de hip hop, de skate, mas no final isso é só uma forma de atrair as pessoas para perto. Então numa praça pública você vê aquilo acontecendo, a gente vai atrair pessoas. Porque isso atrai todo mundo e acolhe todas as pessoas. Só que não termina ali, entendeu? Acho que a ideia não é a gente só apresentar por apresentar, é a gente conversar com as pessoas. E assim, é uma conversa que começa pequena, quando você vê a pessoa já tá aos prantos com você, sabe? Entendendo que ela precisa de mudança, sabe? Desculpa até interromper. Isso que você disse, no último podcast que a gente entrevistou o MC Renovo, eu conheci ele, que ele fazia rimas de improviso no vagão, eu falei, pô, esse rapaz é bom.
Aí a gente fez tudo, marcou com ele. Ele contou uma história que o rapaz estava de cara fechada no metrô e ele fez uma rima, brincou com ele. Aí quando ele saiu, o rapaz desceu e saiu e falou: posso te dar um abraço? Ele deu um abraço do cara, Eu pensei em chorou, matar. ele ia se matar na próxima estação. Olha isso. Só porque você falou. Eu falei pra ele, isso aí comigo, vem um artista, mudou. isso não tem preço que ele Não tem recebeu, preço. ele salvou uma vida. Mas vocês falar, às vezes nem é necessário falar a coisa certa, mas você conversar e deixar a pessoa desabafar, nossa. É isso, é E isso. vocês foram pra outros países, a realidade, por exemplo, de países, vocês não vão em países que são pontos turísticos, né? Vocês vão em países onde Não é a ideia. não é a ideia. Nós fomos pra Angola, né, juntos em 2018. Mas o interessante também é porque a gente sempre projeta. Eu vejo muito assim em rede social, as pessoas vão pra Angola, vão pra África e posta aquilo e coloca a criança no colo. Eu trabalho com criança e Samuel sabe, assim, lá em Angola eu tive uma crise porque eu fiz um treinamento aqui, né, com o pessoal e tal, e quando a gente chega nos lugares, as crianças criam expectativa em nós. Então quando a gente chega ali, por exemplo, vou fazer um trabalho num orfanato, você acha tudo muito bonito, aí você pega a criança no colo, você tira foto, nada contra quem faz isso, mas assim, eu tenho algumas coisas em mim por trabalhar com criança há mais de 10 anos ali dando aula. Você já sabe como. Eu tenho esses feelings, assim, eu comento, gente, tudo bem, a gente precisa dar esse tempo, essa atenção, mas o corte do agora você vai ficar porque eu já fiz o meu trabalho social do dia, agora você fica aí, continua com a sua falta de... não tem esse... Com a sua realidade. Sim. E isso me travou, não me travou, mas me entrou numa crise ali, que eu chamei a galera pra conversar lá, eu falei, gente, a gente não pode criar expectativa no coração da criança, Sim. né? Acho que Então até porque a criança é mais inocente. ela fica esperando que volte. No começo eu não entendia muito bem quando a gente ia pra asilo, ia pro orfanato, a cara das pessoas, assim, por exemplo, os cuidadores, de ficar assim, eu falava, nossa, né, mas a gente tá fazendo aqui uma ação, Nossa, uma legal. festinha, um teatro, e depois eu fui entendendo, assim, O lado deles como o lado cuidador deles. da expectativa, Não porque vai a criança, voltar, assim, não vai ajudar em Exato. nada. amanhã eles não vão estar aqui. Então, assim, o momento de você estar, o Samuel me falou uma frase uma vez, assim, o tempo da vida de alguém, ele é algo que não volta. Ele é o mais caro de tudo, assim. Se eu pegar emprestado a sua blusa, se me estragar, eu posso pagar, mas o seu tempo, o tempo que nós estamos tendo agora, ele não volta. Exato. É o tempo da sua vida que se foi, O momento. que você dedicou pra alguém. Então, se você... Isso é Esse do trabalho social, de correto, você perfeito. parar o que você tá fazendo, assim, sair da sua zona de conforto e falar, agora eu vou dedicar o meu tempo. Cara, isso não volta e isso não tem preço, você não compra o tempo de ninguém. E quando você dedica tempo pra ouvir o que a outra pessoa, pra ela contar a história de vida dela, ou nas ruas como a gente faz, você tá dedicando um momento da sua vida pra ela fazer isso, assim. Então essa troca de vida, assim, ela é muito importante, sabe? O Extreme, que é o que a gente faz, a gente tem trabalho com crianças também, então a gente vai para orfanatos e tem todo esse cuidado, né, de coisas que a gente não pode falar para as crianças, tipo, eu volto depois, tá? Você não vai voltar. Né? Tipo, é uma ação pontual ali e a gente tem que fazer com que aquele momento seja especial para a criança, só que de uma forma que, né, que ela guarde uma boa expectativa recordação. tanto de vocês quanto deles deve Exato. ser... Não que ela guarde isso como uma... eles foram e me deixaram, cria uma má lembrança. Exatamente. Nunca Mas mais que fica apareceu aquela essa lembrança, expectativa. sim. É uma Isso também- recordação boa. Pra adulto, assim, quando você encontra, por exemplo, aquilo que vocês comentaram, de ter ido na sede, tirado foto. Não fiz, foi pouca coisa, mas marcou a vida da criança, mas ela não tem expectativa que você volte amanhã e continue a dar um salgadinho. Eu fiquei na expectativa de voltar lá. Inclusive ela não falou, vou voltar. Eu fiz o projeto fotográfico do tempo da escola e eu ficava falando para minhas amigas da escola, minhas amigas do trabalho, não, meninas, eu quero voltar lá, eu quero fazer isso. Quero uma fazer senhorinha que aquilo. mora... eu vejo, tem uma gente, página nas redes sociais, trabalho vocês social é devem, não sei se difícil. vocês conhecem o trabalho deles, eu acompanho só na rede social, mas eu acho muito bonita a página, chama São Paulo Invisível. O FP Invisível. Ele fala com os moradores de rua e conta as histórias, eu leio as histórias. Todo post eu paro pra ler, todo post às vezes eu É mostro claro pra que eu ela. acredito que tem, na parte de vocês, tem muita coisa emocionante que aconteceu. Tem alguma coisa assim divertida que marcou vocês? Pode ser emocionante também. Mas Pode se ser os fosse. dois. Exato, Se fosse pra parar e pensar, tentar lembrar
Não sei Cena mais se marcante. cada um teve o seu, ou se como casal vocês tiveram isso. E acho que é mais interessante se for em relação como casal. Se os dois viveram, enfim. Algo assim, nossa. Ah, sempre tem. Gente, quando a gente vai pra essas missões, né, que a gente fala, ou essas campanhas, muita coisa acontece, assim. Acho que uma coisa que a gente sempre fala essa história, na verdade, né? Foi em Angola que a gente foi, né? Não sei se é engraçado, mas talvez um pouco trágico. Talvez pra gente. Se a gente não rir, isso já sabe. Como casal, assim, né? A gente... não só como que casal, mas... São 19 anos, eu tenho muita história, assim, muita. Vamos ter a parte 3. Muita. Mas essa como um casal... 2 e 3, eu já tô contando no terceiro. Eu nem sei o que ele vai falar, mas eu já sei o que ele vai falar. Que essa como um casal, ela é interessante por conta da cultura. O choque lugar. cultural. Gente, assim... Angola é maravilhoso, assim, é um país incrível. A gente teve experiências maravilhosas lá, só que são culturas diferentes. A gente tá falando de outro continente, é outra coisa. E aí a gente lá, né, na missão, enfim, a gente estava conectado com igrejas lá de Angola. Então tinham pessoas que estavam lá e que a gente foi dar alguns treinamentos de coisas que a gente faz no Brasil aqui, que eles poderiam implementar lá, como um projeto, enfim. Nisso a Elida deu as aulas de hip hop lá, como ela faz, oficinas de hip hop, e tinha um rapaz lá, né, um angolano. Um parênteses aí. Quando nós fomos nos apresentar lá, o nosso líder na época já apresentou que a Elida era a namorada do Samuel. Eu não entendi o porquê que tinha que frisar isso, porque a gente nunca chegamos lá falando, eu sou namorada. Não, eu sou a Elida, né? professora de hip hop. O Samuel tá aqui porque ele vai dar ele ia dar oficina de projetos sociais lá, porque eles iam abrir um projeto lá, enfim. Então assim, eu já achei meio assim, por que eu tenho que dar essa carteirada? Tipo, ela é namorada dele. Enfim, ela deu as aulas de hip hop lá, o seu objetivo. E aí um momento depois terminou, a gente foi almoçar. Esse cara, eu dava aula pra ele. Ele tava na oficina dela de hip hop, eu não tava na oficina dela. Passei a estar depois. O cara chamou ela, a gente tava almoçando, eu e ela, um do lado do outro, almoçando aqui, sentado lá nos bancos lá da igreja, almoçando na mão aqui mesmo. Ele chegou e chamou ela pra conversar. Aí eu falei, bom, ela fez a oficina e foi lá, os dois sentaram na frente. Tava aqui atrás, os dois conversando lá. Eu falei, o cara tá com algum problema, né? Eu tava sentada, eu, Samuel, uns amigos nossos do grupo aqui do Brasil. Ele chamou ela pra conversar, só ela. Só ela, do grupo inteiro. Achei estranho, né? Aí beleza, foram os dois lá pra frente. Aí ela ficou conversando, eu almoçando, olhando lá, eles estavam conversando. De repente ela volta, aí ela senta do meu lado assim. Ela, não entendi muito bem o que ele queria, mas ele começou a falar dos cargos que ele tem, que ele era um homem solteiro e não sei o quê. Ou seja, estava flertando com a minha namorada. E super normal, porque ela é comum isso. Direto? O cara chegar e te passar a ficha técnica dele? Não, existe a poligamia lá, assim. Então ele... Um homem ele pode ter mais de uma mulher, entendeu? Meu Deus. Ele queria te pôr no time. E aí, assim, eu levantei e eu falei, cara, eu tentei ver muito o lado assim, vou aconselhá-lo, eu acho que ele tá pedindo ajuda pra uma outra. Não, ele tava dando em cima de mim, dentro da igreja, 3, 4 bancos dele. Do lado. E todos os meninos do grupo. Você que aceite. Aí nos próximos eu já tava lá, ó, na próxima oficina eu tava lá, assim, ó. Opa, ligado. Nada disso. Você tá dançando muito perto, Tá muito perto. Que rima é essa? Então, Mas assim, é engraçado isso, que eu falei, cara, mas não era assim, não era que ele tava... Lá é permitido, cara, ter um monte de mulher. Não é assim, não é permitido explicitamente. Mas no... acho que até dentro da igreja, social, assim, não existe. Mas eu sei que no país, assim, tem alguns lugares que é uma cultura... Devia ter falado pra parceiro, já dá trabalho aí, como você administra. Você tem certeza que você vai querer? Essa aqui me deu trabalho. E aí, assim, isso é muito engraçado porque na missão a gente vê, né, dentro quando a gente vai fazer essas viagens, o contexto cultural ele revela muita vocês coisa. têm bastante, já por ter estados em vários países, vocês já têm esse choque cultural. Exato. Eu falo pra Manu que a gente não viajou pra fora ainda, a gente foi pra Natal e Rio de Janeiro. Já é diferente o dia a dia, o jeito das pessoas. No Rio e Natal, bastante diferente, mas eu imagino que num país tipo Angola, por exemplo, por mais que a língua seja... É português também, né? É português de Portugal, né? Mas
O português de Mais Portugal formal, ele é meio diferente, mas... Dá uma Tem mais o Mas- sotaque, mas dá pra entender muito bem. Mas assim, no país de Angola, a desigualdade social, todas essas coisas, é isso que a gente vê, Ela que é a gente espera muito. daqui. A gente tava falando disso ontem, inclusive domingo, não lembro. Ela é muito descarada, assim. Nós ficamos numa igreja que ela tinha uma escola. Então, assim, nós não ficamos num casebre, assim, tinha até ar-condicionado onde a gente ficou, mas ao redor, assim, tinham ainda traços da guerra lá, então Lá a tinha guerra é muitos muito recente, prédios e tal, e a gente tem os começou a ver prédios as coisas, assim, por exemplo, a comida era vendida literalmente no chão. Era Aí a peixe gente- cru, assim, no chão. Aí a gente coisa. começou a entender que a nossa comida vinha do chão mesmo, do chão. Sim. Tipo, o peixe, então eles colocavam na salmoura, ficava um tempão no sal, Aí era... estende um pano lá e... E era assim, tudo no chão. E uma das coisas É mais... diferente vocês pegarem, tipo, um negócio Muito assim. né? Assim, todo mundo voltou com infecção, menos a Isso minha é uma mãe. coisa A gente- engraçada também, mais trágica. Todos. Todos No têm. avião, Todos do grupo. Menos a minha passei mãe. Será que vergonha é no falta de aeroporto. costume, falta do costume? É porque é uma comida muito diferente da nossa, E assim. Ai, imagina. o sanitário deles, a parte da limpeza não exato. deve ser a mais... Assim, uma das Mais histórias precário. dessa também, nós fomos para um vilarejo assim que era muito, muito pobre, né? E a igreja não tinha luz, tal, então a gente foi pra tocar e cantar com eles e tal. E no final do dia já tinha escurecido, a gente tava à luz As dos lanternas do carros, celular, a gente lanterna tava. de celular. E falaram assim, agora vocês vão ter o jantar. Luau, vocês fez um A gente falou assim, calma, da onde eu... E era latrina, né? Lá não tinha banheiro, era buraco no chão e tal. E agora vocês vão jantar. A gente falou assim, calma, de onde vai vir esse jantar? Porque a igreja tá sem luz, as casinhas todas sem Vamos me luz. dar um arco e flecha aqui. Gente, a mulher tinha pego a comida dela do dia. Ela fez pra nós, ela ficou sem comer. Ai, meu Deus. Ai, meu. Então ela pegou tudo que ela tinha pra dar pra nós. Assim, E a aí, se gente... falar não, ia ser uma desfeita. Cara, não tinha como, assim, minha mãe é toda meio seletiva, né? Nós somos umas amigas assim também que, tipo, esse eu não quero, esse eu não quero, não tem eu como tenho paladar falar. de criança, ia ser Tiago, terrível. Cara, não tem Eu como, tava na porque missão. assim, nesses lugares. e a alegria deles, eles ficaram de fora olhando a gente comer. Então nós somos Era grupo boa a de comida? quantas. Cara, não era assim. Não era É diferente. Lembro no diferente. Nordeste, assim, eu tenho um pezinho lá na minha avó, de lá, minha família de lá, então assim, lembrava um angu, lembrava uma farinha ali, umas coisas, tinha feijão, né? É, Mas a gente Nossa. percebeu que a comida tava cheia de é terra. muito diferente. Ai, ai, A gente ai, sentia ai. a É, você pedrinha. mastigava assim, Ai, você ai, sentia ai, a a areia. pedrinha da assim, terra. a Ai, ai, crocância, ai, assim. ai, ai. Não dá Cara, pra a gente falar, foi não tem um comendo. refri É aqui. literalmente comida da terra, né? E ali a gente viu o amor deles, a gente falou, cara, essa mulher não vai ter o que comer hoje. Então imagina Ai, assim, a ai, nossa ai, desfeita ai, de ai, tipo, ai. não vou comer, porque né, vou esperar chegar. fazer Não o quê? curto terra. Não vai. curto 3, terra. 40. Ali, Deus foi falando no meu coração assim, cara, você dá importância pra umas coisas assim, mas veio o coração Eu acho dessa que Eu mulher acho aqui. que vocês têm muito desse... Eu acho que vocês, pra usar isso aí no dia a dia de vocês, inclusive pra gente ir Incrível. finalizando, mas terá a parte 2. A gente vai finalizar, senão com eles vai ter 30 anos de assunto com eles. Não tem condições. Mas assim, eu acho que todas essas experiências, seja aqui no Brasil, porque uma coisa é Angola, que é um país mais pobre do que o Brasil, e Peru, etc. Mas aqui, que faz parte do nosso contexto, em São Paulo, você vê uma realidade Muito. que é muito caótica e que é muito O diferente. centro. A gente já teve campanha no centro de São Próprio Paulo. centro de São Paulo. Então, isso eu na acho- Sé. Isso eu acho que faz vocês trazerem valores para vocês aqui dentro da sua casa, que vão ser passados até pro filho de vocês, que são refletir sobre o que tem, agradecer mais pelo que tem, agradecer a Deus. Às vezes a gente fala isso, mas eu acho que quem vê uma outra realidade, vê um contexto e ouve essas histórias de pessoas que estão vivendo essa... E é uma rotina, tem essa Só hora. tem a agradecer. Tem gente que Ah. não bebeu nem um copo d'água lá no centro porque os comerciantes não dão. E a gente não tem dimensão, a gente não tem dimensão do quanto a gente é privilegiado, assim, Sim. sabe? Em Até quando muitas você coisas. olha o outro. Às vezes você Total. precisa olhar uma pessoa que tá pior que você pra você ver. Caramba, mas olha o que eu tenho. É, porque olha como eu sou dizem privilegiada. que você não pode... É lógico, eu entendo o contexto de quem diz isso. Você tem que se espelhar em alguém que esteja no melhor que você. Apesar que quem fala isso fala só materialmente. Mas você não sabe a vida daquela pessoa. Tanto é que muito cantor
milionário acaba Eu se falei isso essa suicidando. semana. Acaba Muita se gente matando. rica acaba se Total, matando. você não sabe A os felicidade bastidores, não né? tá somente Exato, ligada ao exato. material. Exato. É que a gente, por não ser rico, a gente às vezes pensa, pô, que acho que se eu fosse rico eu seria mega feliz. Total. Mas assim, tem pessoa que é muito feliz, tem famílias que são felizes, que tem uma rotina, um dia a dia que família milionária não tem. A pessoa, é lógico que é uma exceção, eu acho que não é a regra, porque o material faz falta. Mas tem pessoas que são muito felizes e têm uma vida mais humilde, mais simples. Sim. Às vezes não É se liga aprender desse a problema. viver no contentamento, né? Se contentar com o que tem. É o contentamento. Assim, a gente viajou, já encerrando, tinha um cara, a gente viajou esses dias pra Santo Antônio do Pinhal, semana retrasada, né? Tinha um senhorzinho na porta, ele falando assim, as pessoas estão esperando o melhor de Deus, mas o melhor de Deus ele já veio. É o respirar, é o acordar. Jesus ele já veio e a gente sempre espera o melhor. Ah, eu estou aqui, mas quando eu tiver tal coisa, porque fulano tem. Você fala assim, cara, o que Deus quer comigo hoje? O que Deus quer que... Porque nada termina em nós, sabe? Tudo que nós temos não é pra nós. Nós somos muito egoístas. Então, nem as minhas experiências são pra mim. A perda do meu primeiro bebê não é pra mim, não é pra eu ficar no meu luto. Isso vai servir pra alguém. Então a gente fica no nosso assim, ai, porque eu preciso, porque eu quero, porque é pra mim, mas nada é nosso. Nada, Sabe? tanto é que nós não leva nada daqui. As coisas não podem terminar em nós, porque a gente não leva nada e de repente você é roubado financeiramente ou termina um relacionamento e você fala, acabou meu mundo, porque o seu mundo era aquilo. E uma coisa que a missão ensina pra gente é que a gente também não pode olhar a realidade do outro como inferior à nossa, ou quando a gente vai pra Angola e a gente vê a realidade deles, essa é a realidade deles. Sim. Tipo, eu não sou melhor, eu não tô... E a gente falava muito isso, eu não tô indo pra lá pra salvar eles do... Da realidade deles, porque... A gente não tem braço pra isso, né? A gente não tem como... Né? A gente não tem condições. Homem de ferro e arrumar o governo, Exato. fazer todas essas coisas, você não vai chegar lá e fazer uma... Então assim, o nosso papel é ser agente de minimamente uma transformação na vida daquela pessoa, assim, né? Tipo, dela enxergar uma outra realidade pra vida dela. Com certeza, uma coisa assim. palavrinha, uma coisinha que vocês falaram, vocês mudaram um dia daquela Exato. Do pessoa. seu tempo, porque às vezes as pessoas não... seu tempo. Você pode parar e Palavra. ouvir, assim, eu ouvir o outro eu já tô dedicando algo que... Você deu o seu tempo pra ela, ela deu o tempo dela pra te ouvir, é muito. A partir do momento que a pessoa para, assim, você fala oi, e a pessoa começa a se abrir, se você... Não, mas eu tenho muito pra falar porque eu tenho muitas experiências. Cara, só escuta, porque você vai sair dali melhor tão você transformado. Você vai sair, né? Exato. Se bobear, ela não aprendeu nada, ela não levou nada de você, mas você levou muito bem. Muita coisa. Porque você escutando, você absorve muita coisa. Você começa a rever muita Você coisa. começa a rever muita coisa de você mesmo. A realidade de cada pessoa se aplica a outra, só que cada um tem seu contexto. Nem sempre o meu contexto, às vezes eu posso ser vencedor dentro do meu contexto. Não é que o cara precisa chegar a tal status ou ter tal vida para ele ser vencedor. Se o cara é guerreiro, o cara nasceu no herdeiro, trabalhou tudo, conquistou o apartamento, tem a família dele, pô, você é vencedor dentro do seu contexto. Porque você tem amor com a sua família, nem tudo precisa estar atrelado a isso, só Sim. Então vocês vê muita realidade diferente e acaba absorvendo isso e continuarão absorvendo ainda mais agora. E o Ícaro irá fazer parte desse projeto aí no futuro, provavelmente. Considerações finais. Da nossa parte, a gente amou. Episódio 2, Aí a casa. Amamos a casa, amamos os petiscos, amamos os anfitriões. Os três. Agora vocês, suas considerações finais, o que vocês acharam de participar. Ficou aquela paração de peraí, calma aí, O que deixa eu ver vocês o acharam equipamento. das pausas Mas sistemáticas. acontece. E o que vocês acharam desse bate-papo, etc. Nós agradecemos vocês. É sempre bom lembrar, né, da nossa história. É gostoso, né? A gente tem muitos detalhes, assim. Bastante. Foram E muitos- faltou. Faltaram os Bem, detalhes. fica pra segunda e terceira parte. Prazer receber vocês aqui em casa. Foi um prazer. Isso foi muito bom, gente. Muito bom mesmo relembrar. Eu tava falando isso com a Ellen, assim, a gente gosta de trazer pra nossa casa, né, Imagina, aquilo que
que faz bem pra gente e saber que a gente podia conversar com vocês sobre Bacana, nossa, nossa, a gente adorou conhecer um pouquinho, assim, sobre vocês, como vocês conheceram. Toda a novela, foi uma novela, assim. Se eu soubesse desenhar, eu desenhava, assim, enquanto eles estavam conversando. E as outras partes também deles, do relacionamento, todo o contexto, e vocês sempre colocarem Deus na frente do relacionamento. A gente acha isso muito lindo também. Buscamos fazer isso sempre. E é isso, a gente vai ter Por mais casais como vocês. Por mais casais como vocês. E vai todo também o projeto social, todo o projeto que vamos colocar o link, que é incrível o projeto. Sim, colocar o Instagram, então sou suspeito pra sigam falar. lá, por favor. E entendeu? não só sigam, tomem como experiência para participar, assim como a gente também toma como experiência, que essas experiências que vocês têm trazem amor para vocês e espalhem amor para os Como outros. projeto social, vocês precisam às vezes, de alguma ajuda de alguém? Se vocês quiserem passar alguma Geralmente coisa. nós precisamos de voluntários, pessoas que disponibilizem um tempinho. Se você sentir, você que estiver assistindo, Profissionais, assim. sentir, pronto. Então nós temos professores de balé, professoras de balé, de futsal, de expressão corporal, teatro, quem não sabe Nossa, nada também, ótimo. servir lanche, ajudar ali Perfeito. no apoio com as crianças, será muito bem-vindo. Ou não só o nosso projeto, né? Se tiver alguma necessidade, porque a gente, às vezes, na cidade a gente vê uma necessidade, se coloque nessa posição de ajuda. O conselho não é participar só do projeto, tá? Exato. Sim. Por isso o projeto é tão verdadeiro, por isso que a gente sente verdade no que vocês fazem, por conta disso. Porque até nessa fala agora mesmo, não no nosso projeto, se você vê alguma necessidade, ajude. Se você tem habilidade ou não. Tente ajudar a pessoa que vai ser ajudada, agradecerá. Então é Fantástico, isso, uma fantástico. boa noite. Muito obrigado por assistirem. Não deixem de comentar, seguirem esse pessoal maravilhoso, Casa Pessoal Trio. Gente, muito obrigada. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lindo.